Bom dia, pessoal. Correção dos exercícios, né? Os dois exercícios extras e a página 42, tá? Então, ó, o primeiro exercício aqui. Sendo cosseno de x 5 sobre 13, 5 trezeavos, e 3π sobre 2 menor que x menor que 2π, calcule o valor de seno de x. Então, aqui, a primeira coisa que a gente a gente vai usar a relação fundamental. Mas a primeira coisa que eu sempre falei para vocês prestarem atenção é nessa parte aqui, que essa aqui me indica o quadrante que eu estou. 3π sobre 2, eu sei que é 270 graus. 2π, 360 graus. Então, de 270 a 360, nós estamos no quarto quadrante. Ele me deu o seno e quer o cosseno, então a gente vai usar a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu tenho que seno ao quadrado de x mais cosseno de x é 5 sobre 13 ao quadrado. Isso é igual a 1. Então, eu tenho que seno ao quadrado de x, como se estivesse resolvendo uma equação, é igual a 1 menos 5 ao quadrado, 25. 13 ao quadrado, 169. Aí eu dei aquela dica para vocês, né? Transformar essa aqui na fração inteira, né? Então, eu comi aqui, como, pensando no chocolate, peguei o chocolate e dividi em 169 partes. Comi só 25. Aqui eu quero comer o chocolate todo, então eu vou comer 169 de 169. 169 dividido por 169 vai ser 1. Essa é a fração inteira. Menos 25 sobre 169. Então, eu tenho que seno ao quadrado de x é igual, subtração de frações. O denominador já é igual, então eu conservo e subtraio em cima. 169 menos 25, 144. Eu estou procurando seno de x. Então, eu tenho que seno de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 144 sobre 169. Então, seno de x é mais ou menos, raiz quadrada de 144 é 12 e de 69 é 13. Como a gente está no quarto quadrante, a gente vai verificar qual o sinal que me interessa. Então, ó, setaco mais 1 e 2, ou 12, né? 13, 14. Eu estou falando do seno. O seno só é positivo no primeiro e no segundo. Só que nós estamos no quarto, então ele é negativo. Então, a resposta vai ser seno de x igual a menos 12 sobre 13. Ok? Segundo exercício agora. Calcule o valor de cosseno de x, sabendo que seno de x igual a menos 1/3. E π menor que x menor que 3π sobre 2. Então, aqui é 180 e aqui 270. Isso quer dizer que nós estamos no terceiro quadrante. E como eu tenho cosseno e quero, ou melhor, eu tenho seno e quero cosseno, relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Seno menos 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou resolver essa potência do lado de cá por causa do sinal. Toda vez que a base for negativa e o expoente for par, fica positivo. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/9. Aí, vamos para aquela dica. Então, eu quero a inteira. Aqui eu tinha 9 partes do chocolate, comi 1. Aqui eu quero comer o chocolate todo. Ó, cosseno ao quadrado de x é igual. Ele foi dividido em 9 partes e eu comi 9 partes. Menos 1/9.
Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de x é igual, conservo o denominador, porque já são iguais, subtrai em cima, 9 menos 1, 8. Aí eu tenho que cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 8 nonos. Então, eu tenho que cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 9, eu sei que é 3. Agora, o 8 a gente precisa fatorar. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Então, raiz de 8 é a mesma coisa a gente escrever assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Ah, por que não pegou ao cubo? Porque é a raiz quadrada. Então, aqui tem 2. Então, eu quero 2 ao quadrado, porque eu posso cancelar esse com esse, né? Como a gente fala, e esse 2 sai. O outro fica lá. Então, vai ficar 2 raiz de 2. É como se tivesse assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Esse aqui cancelou, sobrou 2 e o outro ficou lá dentro. Então, 2 raiz de 2. E aí, eu vou verificar o sinal de novo. Setaco mais 12, 13, 14. Estou falando de cosseno. Cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Aqui é o terceiro, então vai ficar negativo. Cosseno de x igual a menos 2 raiz de 2 sobre 3. E esse aqui é só um rascunhozinho, tá? Um cálculozinho que eu fiz aqui separadinho. Vamos deixar ele separadinho aqui, tá? Essa aqui que vai ser a resposta. E agora a gente vai lá para o exercício da página 42, né? O exercício número 9. Calcule o valor de, ó, use valores notáveis, redução ao primeiro quadrante e arcos côncavos. A gente vai usar tudo aqui. Então, tangente de 180. Vamos lá. Eu quero que vocês lembrem que a tangente de 180 é igual a seno de 180 dividido por cosseno de 180. Eu falei isso, mas eu falei poucas vezes. Então, eu vou lá no 180. O seno, eu sei que é o y, que é 0. O cosseno é o x, menos 1. 0 dividido por menos 1, 0. Então, tangente de 180, 0. Tangente de 0 é igual a seno de 0 dividido por cosseno de 0. Vou lá no 0. Seno é y, que é 0. Cosseno é x, que é 1. 0 dividido por 1, 0. Então, seno de 0 graus também é 0. Tangente de 30 tá lá naquela tabelinha, que a gente cantou a musiquinha, aprendeu, decorou a tabelinha, que é raiz de 3 sobre 3. Agora, tangente de 90, que é seno de 90 graus, dividido por cosseno de 90 graus. Vamos lá no 90, tá bem aqui. O seno eu sei que é 1, e o cosseno, que é o x, é 0. 1 dividido por 0 não se define. Não tem essa divisão. Então, não tem a tangente. Tangente 45, lá da tabelinha, 1. Tangente 60, da tabelinha, raiz de 3. Agora, já chegou o 210. O 210 não está no primeiro quadrante. Então, a gente tem que achar o correspondente dele no primeiro quadrante. Primeiro, identificar qual quadrante que o 210 está. O 210 está no terceiro quadrante, né? Depois do 180 aqui, terceiro quadrante. Então, a formulazinha do terceiro quadrante é o seguinte. É o ângulo que foi dado, que é 210, menos 180. Isso é igual a 30. Isso quer dizer que o tangente de 210 é igual a tangente de 30 em módulo, que é raiz de 3 sobre 3. Aí só, raiz de 3 sobre 3, não sobre 2. Vou pegar tudo, porque... Raiz de 3 sobre 3. Aí eu tenho aqui, ó, setaco mais 12, 13, 14. Estou falando de tangente. A tangente só é positiva no primeiro e no terceiro. Estamos no terceiro, então aqui vai ser mais raiz de 3 sobre 3.
não precisa colocar, tá? Mas estou colocando aqui para explicar. Mas não precisa colocar. Tangente 300, identificar qual quadrante está o 300. Então, ele está aqui eu tenho 270, então ele está nesse espaço, então ele está no quarto quadrante. Formulazinha do quarto quadrante para achar o correspondente. 360 menos o ângulo que foi dado, que é 300, igual a 60. Isso quer dizer que a tangente de 300 é igual a tangente de 60 em módulo, que é raiz de 3. Quarto quadrante, tangente é o quê? Negativa, porque ela só é positiva no primeiro e no terceiro. Ó, então, aqui ela é negativa. Então, menos raiz de 3. Tangente de 3π sobre 4. Melhor coisa é transformar para graus, a gente trabalhar com graus. Então, eu sei que o π é 180, 180 dividido por 4 é igual a 45 vezes 3, 135. Então, a gente está procurando a tangente de 135. 135 está no segundo quadrante, entre o 90 e o 180. Fórmulazinha do segundo quadrante. O alfa é igual a 180 graus menos o ângulo que foi dado, que é o 135. Então, alfa é igual a 45. Quer dizer que o ângulo correspondente ao 135 do primeiro quadrante é o 45. Então, a tangente de 135 em módulo é igual a tangente de 45, que é 1. Agora, a gente verifica o sinal. Setaco mais 12, 13, 14. Tangente é positiva só no primeiro e terceiro. Estamos no segundo, então vai ser negativo. Tangente 4π sobre 3. 180 dividido por 3, 60. Vezes 4, 240 graus. 240 graus é terceiro quadrante. Vou arrumar aqui. Então, aqui a gente tem terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a formulazinha é alfa é igual ao ângulo dado menos 180. Então, alfa é igual a 60. O correspondente de 240 no primeiro quadrante é 60. Então, tangente de 240 em módulo é igual a tangente de 60, que é raiz de 3. Vamos olhar agora o setaco, sinal. Estamos no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a tangente é positiva, então, mais raiz de 3. Também não precisa colocar. Tangente de 5π sobre 6, menos 5π sobre 6. Então, 180 dividido por 6, 30 vezes 5, 50. 150. Tangente de menos 150. O que a gente tem que fazer? Tem que achar o arco positivo, que esse aqui é o arco no sentido horário, é um arco negativo. Então, a gente faz menos 150 mais 360, que é igual a 210. Então, é só calcular a tangente de 210 graus, que a gente fez lá na letra G, que é raiz de 3 sobre 3 positivo, mais raiz de 3 sobre 3. Agora aqui, 5π sobre 6, a gente já sabe que é 150, só que agora é positivo. Então, tangente de 150 graus. Aí eu tenho que olhar o quadrante. Qual quadrante? Segundo quadrante. Fórmulazinha do segundo quadrante. Alfa é igual a 180 graus menos o ângulo dado, que foi 150. Então, alfa é 30. Então, tangente de 150 em módulo é igual a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que verificar lá o sinal. Sinal no ter segundo quadrante, tangente é negativa. Então, menos raiz de 3 sobre 3. Era só isso, né? Eu espero que tenha ajudado. Se vocês assistirem, eu acho que clareia um pouco só melhor do que ver só resolvido. E eu vou deixar alguns vídeos a mais sobre os gráficos de seno, cosseno e tangente, senoide, cossenoide, tangentoide. E vou pedir um exercício sobre esses gráficos e a gente vai encerrar essa matéria de trigonometria, tá?
Então, bom dia para vocês. Eu espero que tenha ajudado a correção dessa maneira. Até mais.